isso daí e endereçava para o setor que o prefeito tinha determinado. Qual era a ordem? As contratações eram feitas exatamente por qual setor? As contratações eram na Secretaria de Saúde. Agora, onde vinha a determinação de contratação era centralizada aí. Tá, então vinha lá do gabinete, aliás... Era o gabinete de governo, né? Tá, do gabinete de governo, que é o gabinete do prefeito. Quem concentrava todos os pedidos de nomeações e contratações. Aí vinha as indicações para a senhora. Para contratar. Para contratar. Aí a senhora fazia o quê? Quem cuidava disso era mais o RH. Já vinha direto, né? A senhora dava despacho, contratos por ordem do prefeito? Não, nem dava despacho, porque às vezes nem vinha para mim. Eu vinha direto, às vezes o contrato vinha para mim, a pessoa já estava contratada. Então, assim, ó, fulano de tal pediu exoneração, fulano de tal saiu do cargo, aí fazia as substituições, entendeu? Certo. Tá? Então, assim, tanto é quando, eu não me lembro agora, mas eu fiz um gráfico, quando mandei para o Tribunal de Contas, quando eu respondi, é o mesmo teor, né? O percentual foi substituído até o período que eu saí, depois a situação, ela andou bem mais as substituições, não, né? Não tem problema. Mas o que eu pedi? É que a gente queria saber o seguinte. Para ter o controle, só um pouquinho, doutor, o que eu pedia? Para a equipe, eu não quero inchado nem ninguém, só vai me contratar se tiver alguém saindo e que precisa de substituição. Inclusive, fiz vários despachos, por exemplo, para o secretário Milton. Ele chegava, tem que contratar fulano de tal, motorista, tal, enfermeiro, ok. O enfermeiro saiu, está de licença, está de afastamento, só substituições até o processo seletivo. Essa era a minha ordem da secretaria, né? Então, só faça substituições. Porque estava que tem uma rotatividade alta, né? Tá certo. Mas houve algum caso que falou, não, dá um jeito de encaixar isso aí? Eu nunca fiz isso. Não é da minha área, tá? Sem problema. E pedidos, chegou a ocorrer pedidos para que a senhora fizesse? De pessoas? Vários. Pedidos, Assim? Não, pedidos tinha. É igual a senhora se opunha. Eu tentava me opor, assim, eu falava para a senhora, olha, a gente precisa justificar a contratação. Saiu, precisa repor. O vigia tal ficou doente, tem que colocar o saber, vigia. Por exemplo, chegava uma indicação lá para a senhora. Aí, uma indicação política. E não tinha local para colocar, porque estava lotado, digamos assim, o local... Eu não me lembro de ter atendido nenhuma situação dessa. Sim, mas houve já caso, a senhora não atender, mas determinarem lá de cima, digamos assim, já a contratação direta? Houve, que aí caso, que aí já havia o contrato para eu assinar, a pessoa já estava trabalhando. Exatamente. Entendeu? Então, vinha um contrato para assinar depois que a pessoa estivesse trabalhando. Já estava trabalhando, via, pessoal, mas esse aqui já está trabalhando há tanto tempo na policlínica do José, vou mostrar para a senhora aqui. Tá. Isso aqui é um contrato, deixa eu mostrar para a senhora. Contrato de prestação de serviço por excepcional interesse público. Tá? Um exemplo. Aqui é um contrato. Agente operacional. Agente operacional. E vinha já desta forma. Só para o secretário assinar. Só para o secretário assinar. Mas a pessoa já estava na folha? É o que eu te falei para o senhor, a pessoa já estava trabalhando, ela não estava na folha, que enquanto eu não assinasse o contrato, eu não poderia ir para a folha, né? Aí é que tá, porque por isso que eu perguntei para a senhora... eu tenho que checar isso daí? Não é verdade. Às vezes o contrato viu para assinar, a pessoa já estava na folha. Agora que eu estava lembrando, que eu cheguei a pegar um volume desse tamanho, pedi para as meninas olhar, aí a pessoa, é isso que eu te falei, a pessoa já estava trabalhando há 2 meses, ela já estava recebendo sim. Porque para ela receber, não precisa da assinatura do secretário. Deveria precisar, mas não precisa. Ela entrega a documentação... Eu queria saber essa ordem, então, da contratação de inserção da folha, já vinha direto da Secretaria de Governo? Direto, é isso que eu estou falando para o senhor. Até o período que estava a Cristiane, ela controlava da forma que eu estou falando para o senhor, que era a minha ordem. Vai contratar? Vai substituir. O senhor Joaquim está de licença, saiu de férias, nessas situações, entendeu? Consegui manter um controle. Na medida que tirou a coordenadora Cristiane, colocou o Ricardo, eu já não tive mais controle da situação. Entendi. Por quê? Porque ele pegava a planilha, despachava com a Ivone, com a dona Márcia, e ele mesmo resolvia por lá, o contrato já seja, mandava inserir na folha. Isso. Aí depois vinha o contrato para a senhora assinar. Depois vinha o contrato para assinar. E assim, mas fulano já está trabalhando há 2 meses, foi ordem da Ivone, foi ordem da dona Márcia, foi ordem de fulano. O senhor entendeu? Mas assim, foi por isso, mais uma vez eu reforço, que aí eu dei o prazo para que ele me desse o edital para eu lançar o processo seletivo. Tá? Porque começou a ter falta, assim, eu acho que foi em dezembro, eu não lembro a data ao certo, né?
se não me engano foi em dezembro, onde houve a substituição, foi a determinação do prefeito. Zete, vai substituir a Cristiane, ninguém é insubstituível. Mas por quê? Não o fato dela ser insubstituível, era o fato de que ela segurava para mim, para não deixar esse tipo de situação ocorrer. Porque você, como secretário, você não consegue ter o controle do que todo mundo está fazendo na secretaria ao mesmo tempo. Com certeza, mais desse tamanho, né, com tanta gente. Isso. Outra pergunta para a senhora é o seguinte. Quando a senhora estava prestes a sair, né, soubemos pela imprensa, a senhora deixou uma carta com uma série de alegações que nós não temos conhecimento, né? A senhora poderia revelar foram em resignações isso, já que foi a senhora que pediu exoneração? Sim, não só eu, mas naquele período de dia saíram 11 pessoas comigo, né? Certo. Era uma dessas dificuldades, porque às vezes a gente, por exemplo, você conversar com a diretora da atenção primária, da atenção básica, né? De repente ela nem sabia, a enfermeira da unidade tal, que estava fazendo um bom trabalho, tinha sido substituída por uma outra, que não tinha perfil para atender o interesse, entendeu? Sim. Aí você ia ver, ela estava remanejada para o plantão e colocava outra enfermeira lá porque o prêmio de saúde da unidade básica era maior, ou porque era reduto, sei lá, da Evaí Cabral, por exemplo. Certo. Essa é uma situação que a gente via constantemente. Essa situação dos contratos sem que a gente tivesse... Perdemos o controle, sendo bem sincero, perdemos o controle, porque vinha a pessoa já estava trabalhando, né? A outra situação, por exemplo, eu tentava, essa que eu falei para vocês, terceirizar a atividade meio, que é essa de vigia, etc e tal, de repente engavetaram o meu processo, não ia para frente, ordem de quem eu não sei, mas não ia para frente, 3, 4 meses, era uma adesão à ata, perdeu a adesão à ata, não conseguiu contratar. Aí eu pedi, então faça um processo novo, vê se tem alguma outra de terceirização, que a gente pode fazer adesão para ser mais rápido. Certo. Não andava. O orçamento, por exemplo, vou dar outro exemplo para o senhor. Eu queria botar para funcionar o laboratório central, que diminuiria a terceirização da FIP, que é uma empresa terceirizada, né? Diminuiria o custo, por exemplo, teria um custo menor para nós de uns 500 mil por mês de terceirização de exames, se a gente colocasse o laboratório central para funcionar. Só que aí eu precisaria de uns 50 técnicos para funcionar 24 horas, né? E aí colocava, dizia, então vou fazer isso porque eu equilibro a parte fiscal, mas consigo ter economia na receita, na despesa, né? Aí chegava a Secretaria de Finanças, me barrava, segurava meu processo. Vou dar um exemplo, medicamento, eu estava apanhando na imprensa, por quê? Eu fiz um planejamento de medicamento. Nós vamos entrar nesse assunto. Mas vou ser bem objetivo nisso. Engavetaram o meu processo por quase 60 dias, sem liberar o orçamento para eu dar sequência. Começaram a me amarrar de todas as formas, né? Aí, finalizando, em relação ao pessoal. Eu tinha uma excelente coordenadora de saúde mental, que estava lá há, acho que 14 anos, uma técnica especializada numa área delicada. Estava de férias, de repente, no outro dia de manhã, chegou o edital, já estava nomeada uma moça que não tinha nada a ver com a área, exoneraram ela, né? E aí começaram a substituir todo mundo da casa aquela casa de retaguarda para as pessoas egressas do sistema hospitalar, sem que eu soubesse. E aí eu levava adiante, o Emanuel prometia providência, porque o Milton, junto com a dona Márcia, tomava as decisões, fazia a minha revelia, né? Certo. Então começou a ficar difícil fazer a gestão dessa forma. Tinha 2 secretarias funcionando. Aquela que era com a secretária adjunta Dúbia, com a Larissa como coordenadora, com o Flávio como diretor da atenção secundária. Enfim, vou resumir, a Adriana Venturoso como secretária adjunta de gestão. Essa é uma equipe que trabalhava comigo, seguindo um planejamento em saúde, tentando seguir os protocolos, etc. Tal. Eu tinha uma outra turma que nem despachava comigo mais. Despachava na prefeitura com outras pessoas, despachava com a dona Márcia, e que era o secretário adjunto comigo, que ele tomava as decisões sem que eu soubesse, como essa que eu falei para o senhor. Trocou todo mundo do setor tal, né? E a pessoa recebia rescisão, nem vinha falar comigo, ia direto no RH, o coordenador de gestão de pessoas também. Tomava a decisão entre eles sem que eu soubesse. Então, o que a gente colocou na carta foi isso, né? Tá, ok. Resumindo, foi isso.
Então, a senhora, como a senhora disse, que estava tentando fazer algumas terceirizações, né? Sim. Eu verifiquei que uma recente operação agora da Polícia Federal foi verificado que um cidadão de nome Célio Rodrigues, que trabalhou, inclusive, na época que a senhora era secretária, até abril, maio. tinha uma questão envolvendo ele, um contraponto aí existente entre vocês dois entre terceirização. Alguma coisa nesse sentido? Aí entra na questão do medicamento. Eu acho que o senhor quer entrar depois. Tá. Não, mas assim, apenas ter uma noção para ver a questão da influência. Eu sou contra a terceirização em alguns setores, mas eu acho que em outros setores não tem como a gente resolver mais. Por conta disso, o ideal seria que você botasse todo mundo em carreira. Por quê? Eu costumo dizer, não é que o de carreira é melhor que os outros, mas ele tem mais a perder do que aquele que é contratado. E o que é contratado, ele tem mais pressão para ceder, porque ele tem medo de perder o cargo comissionado. Tem medo de perder o cargo, ele acaba cedendo, né? Por isso, então assim, em geral, eu seria contra a terceirização. Mas, vamos colocar em relação ao pessoal. Você tem ali a lei de responsabilidade fiscal que te impede de avançar um pouco mais, né? E aí você precisa optar. Tanto é que hoje, se você olhar, o governo do estado praticamente ele não tem mais motorista, ele não tem mais recepcionista, ele não tem mais vigia, tudo terceirizado. Tribunal de Justiça, da mesma forma, né? É nesse sentido que eu olhei que eu tomei a decisão. Em relação à área médica, por que você falou em terceirizar a área médica? Por que você chamou o sindicato dos médicos para conversar? Porque assim, o médico, o salário dele, se você tentar pagar o mesmo salário de um profissional de nível superior, você vai estar fazendo de conta que o médico trabalha. Você faz de conta, porque o médico não vai ficar 40 horas trabalhando por um salário de 3.200, que era na época da capital. Não vai. Ele vai burlar, ele vai sair, ele vai fazer outras coisas. Então, só que aí, para aumentar o piso do médico, para você ter ele cumprindo a carga horária, tem que fazer ajustes. Foi isso que eu chamei o sindicato dos médicos. Então, vamos terceirizar aquilo que dá menos impacto para a população, mas que tem um alto significado na folha, que é o médico plantonista. Que é aquele que vai lá, faz o plantão e vai para a casa dele. Ele não tem vínculo. Assim, não tem, né? E hoje, quem é esse médico que faz isso? É o médico que está, ou ele saiu da residência, está esperando, aliás, ele saiu da formação, da graduação, está esperando passar numa residência, ou ele quer um bico enquanto ele faz alguma coisa, é esse que faz plantão 24 horas, entendeu? Certo. A UTI. UTI hoje é um dos maiores problemas do estado de Mato Grosso. Mato Grosso, por exemplo, está com uma alta morte em Covid. Em relação a Célio Rodrigues, específico. Tá. Célio Rodrigues. Você quer entrar no medicamento? Não, eu quero entender uma coisa, já que nós estamos falando de terceirização, de contrato, de questão de ingerência política. Tá. O Célio Rodrigues, vamos lá. Como que o Célio Rodrigues? O Célio Rodrigues já trabalhava na Secretaria de Saúde quando eu entrei. Ele já era diretor administrativo financeiro, eu não sei se ele entrou em 2014, 15 ou 16, mas ele já estava um ano e pouco lá na Secretaria de Saúde, na gestão anterior, que era ainda no período do Mauro. Eu entrei e ele permaneceu. E qual foi a minha posição? Enquanto eu não souber, não estiver inteirada da Secretaria de Saúde, eu vou tentar manter alguns cargos para evitar a ruptura. Aí eu vou conhecendo e vou vendo, né? E aí foi isso que eu fiz. Então, e até o Emanuel falou, olha, Zé, os DAF, vamos tentar manter por uns meses para a gente poder conhecer a estrutura e não romper com pagamento, etc. Eu falei, ok. Foi conhecer, eu não conhecia o Sérgio, eu conheci ele no dia que eu tomei posse, que eu fiz a reunião com a equipe, né? E aí uma pessoa prestativa, era uma pessoa que tinha um bom... Só que assim, o que eu comecei a perceber? Que ele, por exemplo, tomava a decisão com um fornecedor, muito fornecedor visitando, sem falar comigo, né? Ele vinha com algumas demandas, por exemplo, precisa ser urgente, tem que ser para ontem. Eu falei, não, calma, Sérgio. Era essa história da terceirização do CDMI. Por isso que eu te perguntei se você queria entrar no medicamento. Ah, tá. É que o dele a terceirização não é de pessoal. Não é de pessoal. Isso que eu queria entender. Porque... Não, é isso que eu estou falando. Quando a gente fala terceirização, sim. ele é a terceirização de medicamento. Eu achei que era de pessoal.